Vamos explorar juntos o primeiro capítulo do livro de Mateus, que nos apresenta a genealogia e o nascimento de Jesus Cristo. Mateus, um dos 12 apóstolos e ex-coletor de impostos, escreveu este evangelho com a intenção de mostrar a Jesus como o Messias prometido, alinhando-o às profecias do Antigo Testamento. Começando no versículo 1, Mateus já nos comunica a essência. Jesus é o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ao traçar essa linhagem, ele nos liga a figuras icônicas da fé judaica, enfatizando que Jesus vem de uma longa promessa divina. A inclusão de nomes como Abraão e Davi revela que a obra de Deus é contínua e nada é por acaso. Nos versículos seguintes, Mateus lista gerações de pessoas, muitas das quais tiveram suas fragilidades e falhas. Por exemplo, temos Raabe, uma mulher de origem estrangeira e tida como pecadora, e Batseba, que vivenciou uma história marcada por tragédias. Isso sugere que a graça de Deus pode alcançar todos, independentemente do passado. Quando chegamos ao versículo 18, a narrativa muda para o relato do nascimento de Jesus. Mateus descreve Maria como mãe de Jesus e enfatiza a intervenção do Espírito Santo. Aqui, a virgindade de Maria não é apenas um detalhe biográfico, mas um anúncio do caráter divino de Jesus. O nome Jesus significa o Senhor salva, e isso se torna um ponto central em todo o Evangelho. A citação de Isaías 7,14 no versículo 23, que menciona "Eis que a Virgem conceberá", prova que o nascimento de Jesus não é um evento isolado, mas predito há séculos, reafirmando a fidelidade de Deus às suas promessas. Em resumo, Mateus capítulo 1 nos introduz a Jesus de maneira profunda, mostrando suas raízes e o cumprimento das profecias. As lições principais incluem a misericórdia de Deus, a importância da fé e a certeza de que Deus age no tempo dele. Praticamente, podemos refletir sobre nossa própria linhagem e história, reconhecendo que Deus pode usar nossas imperfeições. Que atitudes precisamos mudar para confiar mais em seu plano? Que marcas deixamos em nossa família? Pense, como podemos ser instrumentos de bênção em nossa geração? Vamos explorar Mateus capítulo 2, um texto riquíssimo que traz à luz a chegada dos magos, a perseguição de Herodes e a fuga da família de Jesus para o Egito. O autor, Mateus, apresenta aqui um relato que conecta a infância de Jesus com profecias do Antigo Testamento, enfatizando sua messianidade. No verso 1, os magos do Oriente, provavelmente estudiosos e astrônomos, chegam a Jerusalém em busca do rei dos judeus, guiados por uma estrela. Isso nos faz refletir sobre a busca por Jesus, que deve ser feita com determinação e sinceridade. A chegada deles em Jerusalém provoca um alvoroço e Herodes, ao ouvir a notícia, fica atormentado. Versículo 3. Isso revela o contraste entre o temor do rei e a alegria dos magos, mostrando que a vinda de Cristo pode gerar reações opostas. Herodes convoca os principais sacerdotes e escribas para descobrir onde o Messias deveria nascer, revelando sua tentativa de controlar o que não pode ser controlado, o plano divino, versículo 4:6. Não é curioso como os religiosos conheciam as Escrituras, mas não reconheceram o Salvador que estava prestes a nascer entre eles? Quando os magos encontram Jesus, oferecem presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra. Versículo 11. Cada presente tem um significado profundo. O ouro representa a realeza, o incenso a divindade e a mirra, que era usada para embalsamar, aponta para seu sofrimento. Ao reconhecerem Jesus, os magos exemplificam a verdadeira adoração que deve ser feita com entrega e reconhecimento da soberania dele. A advertência em sonhos que os magos recebem para não retornarem a Herodes, versículo 12, ilustra o cuidado divino em proteger o plano redentor. Por fim, a fuga para o Egito, versículo 13 e 15, cumpre a profecia de Oséias, onde Deus chama seu filho do Egito, reforçando a visão de que Jesus
é o cumprimento das promessas. Esse capítulo nos ensina sobre a busca sincera por Jesus, a resistência ao romper de planos egoístas e a necessidade de reconhecer sua divindade e humanidade. Como podemos trazer essa adoração sincera e busca por Jesus para a nossa vida cotidiana? Estamos atentos aos sinais que Deus coloca em nosso caminho? Meditemos sobre como reconhecer e adorar a Cristo em nossa jornada. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, encontramos a figura marcante de João Batista, que desempenha um papel crucial na preparação do caminho para Jesus. João, filho de Zacarias e Isabel, aparece pregando no deserto da Judéia, clamando para que o povo se arrependa, pois o reino dos céus está próximo. Sua mensagem é um convite ao arrependimento, enfatizando a necessidade de transformação interior. Ao analisar o texto, notamos o uso de metáforas e referências ao Antigo Testamento, especialmente a citação de Isaías, que descreve a voz do que clama no deserto. Essa associação fortalece a identidade de João como o precursor do Messias. Ele não apenas anuncia a vinda de Jesus, mas também realiza batismos, um símbolo de purificação e renovação espiritual. Os religiosos da época, incluindo fariseus e saduceus, vêm até João buscando entender sua mensagem. A réplica de João é direta. Ele o chama de raça de víboras, destacando que não é suficiente ter uma linhagem religiosa, mas é preciso frutos dignos de arrependimento. Aqui percebemos um contraste entre a tradição e a verdadeira espiritualidade. O batismo de Jesus, que ocorre logo após, é um momento significativo. Mesmo sendo sem pecado, Jesus se submete ao batismo, mostrando humildade e identificando-se com a humanidade. A descida do Espírito Santo em forma de pomba e a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado", confirmam a divindade de Jesus, marcando o início de seu ministério público. Esse capítulo nos ensina que a verdadeira preparação para uma vida espiritual envolve arrependimento e transformação genuína. A importância de reconhecer nossas falhas e buscar uma mudança de coração é fundamental. Aplicando isso à vida diária, somos convidados a avaliar nossas ações e atitudes, buscando ser mais autênticos em nossa caminhar com Deus. Finalmente, reflita: que áreas da sua vida precisam de arrependimento? Como você pode ser mais generoso na sua fé e amor ao próximo? Estamos prontos para abrir espaço para Cristo em nosso coração? Esses questionamentos nos ajudam a viver a mensagem de João e de Jesus de forma mais profunda e significativa. O Evangelho de Mateus, escrito por um apóstolo, tem como um de seus focos apresentar Jesus como o Messias prometido. No capítulo 4, somos introduzidos a um momento crucial na vida de Jesus, sua tentação no deserto. A passagem começa com Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo para o deserto, onde ele fica em jejum por 40 dias e noites. Essa preparação espiritual é fundamental, pois revela a determinação e a dependência de Jesus do Pai. Quando Jesus está fraco fisicamente, Satanás aparece. O primeiro desafio é a dúvida sobre a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Aqui a palavra "se" sugere uma dúvida que muitos enfrentam: a insegurança sobre quem somos. Jesus responde, citando Deuteronômio 8:3, reafirmando que nem só de pão viverá o homem. Isso nos lembra que devemos nos nutrir espiritualmente e confiar na palavra de Deus. Na segunda tentação, o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, desafiando-o a se lançar, pois os anjos o protegeriam. Ao citar Salmos 91, o diabo tenta manipular as Escrituras. A resposta de Jesus, novamente extraída de Deuteronômio, é clara: não tentarás o Senhor teu Deus.
Isso nos ensina a discernir a verdade e não usar a palavra de Deus de maneira egoísta ou irresponsável. A terceira tentação é a mais sedutora: o poder e a glória de todos os reinos. Jesus responde com firmeza: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui percebemos a importância de priorizar Deus acima de tudo e não ceder às tentações materiais. Em síntese, Mateus 4 nos mostra a resistência de Jesus às tentações, servindo como um exemplo de como devemos enfrentar os desafios da vida com fé e conhecimento bíblico. As lições são claras. Devemos sustentar nossa fé em momentos de fraqueza, discernir a verdade e adorar a Deus em primeiro lugar. Para a vida cotidiana, que tal perguntar-se: o que tem sido uma tentação para você? Como você pode fortalecer sua fé? Ao encarar lutas, lembre-se de que, assim como Jesus, você pode contar com o apoio divino e a verdade das Escrituras. O caminho da espiritualidade é uma jornada diária de escolhas e confiança no Senhor. Vamos explorar juntos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que apresenta o famoso Sermão da Montanha. Este trecho, atribuído a Mateus, um dos discípulos de Jesus, é fundamental para a compreensão do ensino ético e espiritual de Cristo. No início do capítulo, encontramos as bem-aventuranças, onde Jesus promete bênçãos aos humildes, aos que choram e aos que perseguidos. Essas declarações são como chaves que abrem o coração de Deus para aqueles que, em fragilidade, buscam a verdadeira felicidade. Palavras como bem-aventurados revelam que a alegria divina transcende a dor e os desafios da vida. Em seguida, Jesus fala sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. Aqui, ele usa metáforas poderosas. O sal, que preserva e dá sabor, remete à influência que devemos ter no mundo. Nós somos chamados a brilhar, refletindo a luz de Cristo nas trevas, mostrando que a autenticidade da vida cristã pode transformar ambientes hostis em locais de amor e compaixão. À medida que seguimos, Jesus aprofunda os mandamentos, destacando a importância da intenção do coração. Ele afirma que não basta apenas não cometer adultério. Olhar com desejo equivale a pecar. Isso nos leva a entender que Deus se preocupa com nossos sentimentos e pensamentos, não apenas com ações externas. Na parte final, Jesus nos orienta a amar não apenas os amigos, mas também os inimigos. Esse amor radical é um reflexo do caráter de Deus, que não faz acepção de pessoas. Ao nos desafiar a viver assim, Jesus nos chama a uma nova dimensão da ética, onde a graça prevalece sobre a lei. Em síntese, Mateus 5 nos convida a uma reflexão profunda sobre nosso papel no mundo e nossos relacionamentos. As lições centrais incluem a importância da humildade, a responsabilidade em ser um exemplo positivo e a urgência de amar incondicionalmente. Praticamente, podemos aplicar isso em nosso cotidiano, buscando ser fontes de paz e compaixão. Que tal refletir sobre como podemos ser sal e luz em nossas esferas de influência? Como podemos exercitar o amor aos nossos inimigos em nossas vidas? Essas perguntas nos ajudam a amadurecer na fé e a viver mais plenamente o ensinamento de Jesus. Hoje, vamos explorar um texto muito rico do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Escrito por Mateus, um dos discípulos de Jesus, esse capítulo é famoso por abordar temas como a verdadeira justiça, a oração e a preocupação com o futuro. No início do capítulo, Jesus fala sobre a importância da sinceridade nas nossas ações. Ele destaca que, ao fazermos boas obras, como dar aos pobres, não devemos procurar reconhecimento dos outros, mas agir com humildade, pois a mão esquerda não deve saber o que a direita faz. Isso nos ensina que o valor de nossas ações está na intenção do coração
e não na aparente grandiosidade. Logo em seguida, Jesus ensina sobre a oração. Ele nos oferece o modelo do Pai Nosso, mostrando que a oração deve ser um momento de intimidade com Deus e não um espetáculo. As palavras "venha o teu reino" e "seja feita a tua vontade" nos lembram de que nossa atitude deve ser de entrega e submissão à vontade divina. A oração é um diálogo que deve refletir nossa confiança e dependência de Deus. Na sequência, Jesus aborda a preocupação com os bens materiais. Ele nos convida a não nos inquietarmos com o que comer ou vestir, lembrando que Deus cuida das aves e dos lírios do campo. Aqui, Jesus usa metáforas do mundo natural para ilustrar como a confiança em Deus deve ser maior que nossas ansiedades. Um aspecto notável do texto é a repetição do convite à confiança. Em vez de se sentirem sobrecarregados com o amanhã, somos encorajados a viver um dia de cada vez, focando na graça de Deus, que se renova a cada manhã. Para resumir, Mateus 6 ensina sobre a verdadeira prática da fé, agir com sinceridade, conversar com Deus de forma íntima e confiar plenamente em sua providência. Isso nos leva a aplicar esses ensinamentos em nossa vida, cultivando uma atitude de humildade, uma prática de oração regular e uma confiança inabalável em Deus. Como podemos, então, viver essas verdades diariamente? Que atitudes podemos mudar para que nossas ações reflitam um coração sincero? Podemos dedicar mais momentos em oração, buscando mais intimidade com Deus? Essas reflexões podem nos guiar a um relacionamento mais profundo e significativo com o Pai. Vamos mergulhar em Mateus 7, um capítulo repleto de ensinamentos significativos do Sermão da Montanha, atribuído a Jesus. O contexto histórico é de um momento em que Jesus estava pregando aos seus seguidores, apresentando princípios do reino de Deus. No início do capítulo, Jesus adverte sobre o juízo, dizendo: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Venchebum. Aqui, a palavra julgamento é central, ressaltando a hipocrisia de criticar os outros sem olhar para nós mesmos. Ele ilustra isso com a famosa metáfora da trave e do argueiro, enfatizando que primeiro devemos tratar nossas próprias falhas antes de apontar os erros alheios. Ao seguir o texto, Jesus fala sobre pedir e buscar, prometendo que aquele que pede, recebe. Vexame de 8. Essa passagem é um poderoso chamado à confiança em Deus. As imagens de pai e filho ressaltam a generosidade divina, mostrando que Deus sabe dar boas coisas àqueles que o pedem. Mais adiante, ele introduz a regra de ouro. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Verso 12. Esse princípio transcende culturas e religiões, e é um convite à empatia e ao amor ao próximo. No final do capítulo, Jesus adverte sobre os falsos profetas e a importância de reconhecer a árvore pelos seus frutos. 20:16. Aqui, ele destaca a necessidade de discernimento, lembrando-nos que ações e comportamentos revelam a verdadeira essência de uma pessoa. Em síntese, Mateus 7 ensina sobre a importância do autoconhecimento, da misericórdia e do amor ao outro. Uma aplicação prática seria examinarmos nossas atitudes antes de criticar, ajudando a cultivar um coração mais compassivo. Podemos também nos perguntar: como estamos tratando os outros? Estamos buscando a bondade de Deus em nossas vidas e agindo de acordo? Refletir sobre esses ensinamentos pode transformá-los em nosso cotidiano, nos guiando a um viver mais íntegro e genuíno. Vamos explorar juntos o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, uma parte da Bíblia que nos apresenta o ministério de Jesus de maneira profunda e envolvente.
Mateus, um dos apóstolos, escrevia principalmente para um público judeu, e seu objetivo era mostrar que Jesus era o Messias prometido. Neste capítulo, vemos Jesus demonstrar seu poder por meio de curas e milagres, revelando não só sua autoridade, mas também sua compaixão. O capítulo começa com Jesus descendo do monte e uma multidão se aproximando. Um leproso se adianta, mostrando grande fé ao pedir que Jesus o cure. A atitude de Jesus em tocar o leproso, algo impensável na sociedade da época, ilustra sua disposição em se conectar com os marginalizados. O toque é uma metáfora poderosa que indica que a cura muitas vezes vem do amor e da aceitação. Depois encontramos o centurião, um oficial romano, que demonstra uma fé surpreendente ao reconhecer a autoridade de Jesus, pedindo que ele apenas diga uma palavra para que seu servo seja curado. Essa troca destaca o tema da fé genuína, que não depende de sinais físicos, mas de confiança no poder de Jesus. Jesus se admirou da fé do centurião e fez uma declaração impactante sobre os filhos do reino, indicando que muitos, incluindo gentios, poderiam entrar no reino de Deus. Ao longo do texto, observamos Jesus curando a sogra de Pedro e muitas outras pessoas. Essas curas não eram apenas atos de compaixão, mas também sinais do reino de Deus manifestado entre os homens. Em suma, Mateus 8 destaca a autoridade de Jesus nas áreas de saúde e demoníaca, sugerindo que ele não só vem para curar fisicamente, mas também para restaurar relacionamentos e proporcionar salvação. Uma lição central é que a fé, independentemente de estarmos nas margens ou no centro da sociedade, é o que aproxima as pessoas de Deus. Aplicando isso ao nosso cotidiano, somos convidados a cultivar uma fé viva e atuante, ajudando os necessitados e sendo instrumentos de cura e amor. Por fim, deixe-se questionar: como você tem demonstrado fé nas dificuldades? Que atitudes você pode mudar para se aproximar mais de sua comunidade? Como pode ser um agente de cura em seu meio? Essas reflexões podem levar você a um crescimento espiritual significativo. Vamos mergulhar no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, um livro atribuído ao apóstolo Mateus, que se dedica a apresentar Jesus como o Messias prometido. Neste capítulo, encontramos vários eventos significativos que nos ajudam a entender a missão de Jesus e sua relação com a humanidade. A narrativa começa com a cura do paralítico, versos 1-8, onde Jesus, ao ver a fé dos que o carregam, diz ao homem: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aqui, percebemos a conexão entre a fé e o perdão, algo fundamental na mensagem de Cristo. A reação dos escribas revela a controvérsia. Eles questionam sua autoridade. A resposta de Jesus, curando o homem e demonstrando poder tanto físico quanto espiritual, destaca que ele é autoridade sobre ambos. Em seguida, Mateus relata o chamado de Levi, Mateus, para ser um discípulo, versos 9 e 13. A escolha de um cobrador de impostos, visto como pecador, desafia a norma social. Jesus explica que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso revela seu ministério inclusivo, que acolhe os marginalizados e enfatiza a necessidade de arrependimento. Nos versículos 14 a 17, as perguntas sobre o jejum parecem trazer mais tensão. Jesus responde que os amigos do noivo não jejuam enquanto estão com ele, indicando que a nova aliança traz alegria, não rigidez. As metáforas do remendo e do vinho novo, contrastando com o velho, revelam a continuidade e a novidade da fé em Cristo. Ele vem para completar a lei, não para abolir. No final do capítulo, encontramos Jesus curando uma mulher com fluxo de sangue e ressuscitando a filha de Jairo, versos 18-26.
Essas histórias sublinham a fé e a urgência, mostrando que, mesmo em meio à dor, Jesus é a solução. Esse trecho nos ensina sobre a importância da fé, do perdão e da inclusão. A prática diária pode envolver acolher os que estão à margem e mostrar misericórdia. Ao refletirmos, que tal perguntar: quais áreas da minha vida precisam de cura ou perdão? Ou estou disposto a acolher os que a sociedade exclui? Esses questionamentos nos ajudam a aplicar os ensinamentos de Jesus e a crescer espiritualmente. Vamos conversar sobre Mateus 10, um capítulo muito significativo que aborda o envio dos 12 discípulos e as instruções de Jesus para a missão. O autor, Mateus, um dos 12 apóstolos, escreve com a intenção de mostrar a autoridade de Jesus e como seus seguidores devem agir. No início do capítulo, Jesus chama os 12 discípulos e lhes confere autoridade sobre espíritos imundos e doenças. Essa escolha enfatiza a importância da liderança e discipulado. Ao listar os nomes dos 12 personagens, Mateus nesga a humanização, mostrando que eles eram comuns e falhos, mas escolhidos para uma tarefa divina. Quando Jesus instrui os discípulos sobre a missão, ele os envia às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui encontramos uma metáfora poderosa. Jesus se vê como um pastor e os discípulos como mensageiros. Isso estabelece uma conexão íntima com o povo, ressaltando a urgência do Evangelho. Jesus os orienta a pregar que o reino dos céus está próximo, um anúncio que transcende o tempo e fala com profundidade a nossa realidade. Ele usa uma linguagem simples, mas poderosa, instigando os discípulos a curar enfermos e ressuscitar mortos. Esses atos são sinais do poder de Deus e da nova ordem que Jesus trazia. No entanto, Jesus também alerta sobre as perseguições que eles enfrentariam. Com isso, ele traz à tona a ideia de que seguir a Cristo pode trazer adversidade. A repetição da palavra não, no contexto das advertências, mostra a seriedade do compromisso e o custo que vir a ser um discípulo carrega. A síntese desse capítulo nos ensina que a missão é cheia de desafios, mas também de promessas. A disposição de Jesus em enviar os 12 revela a necessidade de levar a mensagem de amor e esperança a todos. Para nós, essa passagem nos desafia a refletir sobre nosso papel na sociedade. Como estamos respondendo ao chamado de Deus em nossas vidas? Que tipo de ovos perdidos podemos alcançar em nosso cotidiano? Como podemos agir com coragem, mesmo diante das dificuldades? Essas perguntas nos ajudam a aprofundar nossa fé e a agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. A missão de levar o amor e a verdade do reino não é exclusiva do passado. Ela ecoa em nossos dias e em nossas atitudes cotidianas. Começamos nossa jornada no livro de Mateus, capítulo 11, onde Jesus fala a respeito de João Batista e convidando todos ao descanso em seu jugo. O autor Mateus escreve para uma comunidade que buscava compreender a identidade de Jesus e o significado de seus ensinamentos. Logo no início do capítulo, lemos sobre João Batista, que, preso e passando por momentos de dúvida, manda questionar Jesus: És tu aquele que havia de vir? Mateus 11:3. Essa dúvida de João, um profeta tão forte, nos lembra que até aqueles mais próximos de Deus podem, em algum momento, questionar sua presença ou ação em nossas vidas. Jesus responde não com uma refutação, mas apresentando evidências de seu ministério: a cura, a restauração e a pregação da Boa Nova. Mateus 11:4-5. Aqui, as palavras cuidado e liberdade surgem como fundamentais, ressaltando a esperança e a transformação que ele traz. No versículo 6, Jesus diz: Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim.
abençoar aqueles que não se ofendem com suas palavras é uma chave para entender seu ensinamento, enfatizando a necessidade de fé, mesmo em meio a incertezas. Em seguida, Jesus critica as cidades onde realizou milagres, revelando um contraste entre a grandeza de suas obras e a incredulidade das pessoas, de Mateus 11, 20, 24. Essa parte nos faz refletir sobre a importância de reconhecer e valorizar as oportunidades espirituais que temos ao nosso redor. Chegamos então a um dos convites mais lindos de Jesus. Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Aqui, a metáfora do jugo representa a troca de fardos, a nossa carga pesada pela leveza do amor e graça de Cristo. Resumindo, este capítulo nos ensina sobre a dúvida, a incredulidade e o conforto que Jesus oferece. As principais lições incluem a necessidade de fé em momentos de crise, a rejeição à incredulidade e a promessa de descanso no Senhor. Para aplicar isso em nossas vidas, podemos nos perguntar: estamos entregando nossas ansiedades a Jesus? Reconhecemos as bênçãos ao nosso redor? Que mudanças podemos fazer para ter mais fé, mesmo nas dificuldades? Que nossa caminhada com Cristo se torne cada vez mais leve e cheia de esperança. Vamos mergulhar em Mateus 12, um capítulo que revela muito sobre Jesus e as interações que ele teve, especialmente com os fariseus, destacando a essência de seu ministério. Neste capítulo, Mateus nos apresenta Jesus em um sábado, o que já começa a provocar controvérsias. Os fariseus criticam a ação dele e de seus discípulos ao colherem espigas. Jesus usa referências ao Antigo Testamento, lembrando que Davi também violou normas, mas foi justificado. Aqui, notamos a palavra misericórdia, que se repete, enfatizando a ideia de que a essência da lei é o amor e a compaixão. Seguimos com a cura de um homem com a mão ressequida. Ao perguntar se é lícito fazer o bem no sábado, Jesus desafia os fariseus, revelando que preservar a vida é mais importante que meras regras. Essa ação mostra o poder dele sobre a tradição e reforça sua identidade divina. O contraste aqui é nítido: vida versus legalismo. Então Jesus se retira e realiza curas, sempre pedindo que os curados não divulguem seu nome. Isso nos traz à mente a Messianic Secret, enfatizando a intenção de Jesus de evitar uma popularidade precipitada que distorceria seu propósito. Na sequência, ele afirma que uma casa dividida não pode subsistir, insinuando que a união de forças deveria prevalecer contra o mal. Essa afirmação ressalta também a necessidade de discernir o que é de Deus e o que não é. A passagem termina com a declaração de que a verdadeira família de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus, desafiando as noções de relacionamento e pertencimento. Em resumo, Mateus 12 nos ensina sobre a centralidade da misericórdia, o valor da vida e a importância de priorizarmos as intenções do coração ao invés de meras práticas religiosas. Podemos nos perguntar: como estamos aplicando a misericórdia em nossas vidas diárias? Estamos realmente ouvindo e refletindo sobre a vontade de Deus? Que atitudes e decisões tomamos que refletem o amor que Jesus demonstrou? Essas lições nos convidam a uma vida mais profunda em comunhão com Deus e com o próximo, sempre buscando a verdadeira essência do que significa seguir a Cristo. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus usa parábolas para ensinar verdades profundas sobre o reino dos céus. Mateus, um dos 12 apóstolos, é o autor deste livro, redigido principalmente para uma audiência judaica, buscando conectar Jesus às profecias do Antigo Testamento.
Jesus começa explicando a parábola do semeador, versículos 1, 9, onde a semente representa a palavra de Deus. Ele fala sobre diferentes tipos de solos que simbolizam as diversas reações das pessoas à mensagem divina. O solo à beira do caminho, as pedras e os espinhos ilustram corações que recebem a mensagem, mas que não produzem frutos devido à falta de entendimento, perseguições ou distrações do mundo. A terra boa, por outro lado, representa aqueles que ouvem, entendem e produzem frutos abundantes. A explicação de Jesus, mais adiante, versículos 18 e 23, destaca a importância do entendimento. Ele revela que não é suficiente apenas ouvir. É preciso também processar e aplicar a palavra em nossas vidas. Essa ênfase é um convite para refletirmos sobre a qualidade do solo do nosso coração. Em seguida, Jesus compartilha a parábola do joio, versículos 24 e 30, que fala sobre um inimigo que planta joio no meio do trigo. E isso simboliza a coexistência do bem e do mal no mundo. A interpretação, versículos 36 e 43, mostra que haverá um tempo quando Deus separará o trigo do joio, lembrando que o juízo final é uma realidade. O Senhor também utiliza a metáfora da mostarda e do fermento, versículos 31 e 33, para ilustrar como o reino dos céus começa pequeno, mas possui um grande potencial de crescimento e transformação. Essas parábolas nos ensinam a importância de como recebemos a palavra de Deus e como isso afeta nossas vidas e atitudes. Um resumo valioso é que a receptividade ao Evangelho e a perseverança em meio às dificuldades são essenciais para frutificar no reino. Que reflexão podemos ter sobre nosso próprio solo e como podemos permitir que a palavra de Deus nos transforme diariamente? Que tal perguntar-se: estou ouvindo e aplicando a palavra de Deus na minha vida? Assim, buscamos um crescimento continuamente espiritual e um entendimento mais profundo de sua vontade. Vamos mergulhar no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, um texto rico em ensinamentos e repleto de símbolos. Escrito pelo apóstolo Mateus, esse relato traz à tona a continuidade do ministério de Jesus e os desafios enfrentados por seus seguidores. A narrativa começa com a morte de João Batista, um momento triste que marca a reação de Herodes e a crescente tensão política e religiosa. A primeira parte relata como Jesus, após ouvir sobre a morte de João, se retira para um lugar deserto, buscando momentos de solidão e reflexão. Aqui vemos um aspecto humano de Jesus, o luto por seu precursor. Sua compaixão pelos que o seguem é evidente. Ao ver a multidão que o busca, ele a atende, curando seus enfermos e ensinando. No versículo emblemático da multiplicação dos pães, Jesus realiza um milagre impressionante. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele alimenta 5.000 pessoas. Essa multiplicação não é apenas um ato de generosidade, mas uma demonstração do poder divino que supersede a lógica humana. Notemos que ele pede aos discípulos que organizem a multidão, lembrando-nos da importância da ordem e do serviço. Mais adiante, Jesus envia os discípulos de barco e vai a uma montanha para orar. Aqui, a cena muda dramaticamente quando uma tempestade se levanta. Os discípulos, aflitos, avistam Jesus caminhando sobre as águas. O ato de Jesus não é apenas sobre libertação do medo, mas também um convite à fé. Ele afirma: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Essa afirmação é central no cristianismo. A presença de Jesus nos momentos de tempestade. Pedro, em sua audácia, pede para ir até Jesus, mas ao sentir o vento forte, começa a afundar. Aqui, vemos o contraste entre fé e dúvida. Jesus estende a mão e salva Pedro, um poderoso lembrete da graça que nos resgata nas nossas inseguranças. Em resumo, Mateus 14
nos ensina sobre a compaixão de Jesus, a importância da fé em meio às dificuldades e o poder milagroso de Deus. Uma lição prática é que, mesmo em momentos de crise, podemos confiar na presença de Jesus. Pergunte-se: em quais áreas estou sendo chamado a ter mais fé? Como posso servir aos outros como Jesus fez? A vida nos convoca a passos de fé, mesmo quando as tempestades parecem intensas. Vamos explorar juntos Mateus, capítulo 15, um texto rico em ensinamentos e relevâncias para a vida cotidiana. Neste capítulo, o autor é Mateus, um dos discípulos de Jesus, que escreve para uma comunidade judaica e busca mostrar que Jesus é o Messias prometido. O capítulo começa com os fariseus e escribas questionando Jesus sobre a tradição dos anciãos, especificamente sobre a lavagem das mãos antes de comer, verso 2. Aqui vemos um contraste importante, a pureza ritual versus a pureza do coração. Jesus responde citando Isaías, reafirmando que a verdadeira impureza não vem do exterior, mas do que está no coração, enfatizando a hipocrisia de seguir regras sem entender seu significado profundo. Nos versículos 10 a 14, Jesus chama a multidão para ouvir sua verdade, afirmando que as tradições humanas podem desviar os corações da verdadeira adoração a Deus. Isso é uma crítica direta ao legalismo daqueles que priorizam regras em detrimento do amor e da compaixão. A conversa se estende quando uma mulher cananeia, uma gentia, clama por ajuda a Jesus, versos 21 a 28. Ao princípio, Jesus parece indiferente, mas a mulher persevera, demonstrando fé. Essa interação revela que a graça de Deus não tem fronteiras e que a fé sincera é valorizada por Ele, independentemente de origem ou passado. Nos últimos versos do capítulo, Jesus realiza milagres, curando os doentes e alimentando uma multidão com poucos pães e peixes. Isso não só demonstra seu poder, mas também simboliza o cuidado divino e a abundância que Ele oferece a todos que se aproximam dele. Em resumo, Mateus 15 nos ensina que o coração importa mais do que as regras, que a fé pode vir de qualquer lugar e que Jesus é um provedor generoso. Podemos aplicar esses princípios a nossas vidas ao praticar empatia, batalhar contra o legalismo e ao nos aproximarmos de Deus com um coração sincero. Reflexões para levar para casa. Quais tradições estamos segurando que podem estar nos afastando do amor verdadeiro? Como podemos demonstrar fé em nossas dificuldades? E por fim, estamos prontos para receber a abundância que Jesus nos oferece? Vamos refletir sobre isso. Vamos mergulhar em Mateus 16, um capítulo que traz diálogos impactantes de Jesus e aborda questões cruciais sobre a sua identidade e a missão da Igreja. Este texto, atribuído ao evangelista Mateus, é conhecido por seu profundo significado teológico e histórico. Iniciamos com a demanda dos fariseus e saduceus, que pedem um sinal do céu. Jesus responde que só revelará o sinal de Jonas, ilustrando a resistência à verdade. Aqui, sinal representa a busca por confirmação de fé. Verso 6 é chave. Cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento simboliza a influência negativa e as doutrinas corruptas, alertando-nos sobre a importância de manter a pureza na fé. Ao seguir adiante, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro, em uma resposta inspiradora, declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação é fundamental. Jesus afirma que sobre essa pedra ele edificará sua igreja. A palavra igreja aqui marca o início de uma nova era de comunhão e fé. Nos versículos 21 a 23, Jesus revela o seu sofrimento futuro. Pedro, ao ouvir isso, tenta desviar Jesus do caminho da cruz
e Jesus, em resposta, o chama de Satanás, enfatizando que pensamentos humanos não devem interferir no plano divino. Essa troca mostra o contraste entre as expectativas humanas e o propósito de Deus. Nos versículos finais, Jesus fala sobre a necessidade de negar a si mesmo e tomar a cruz, um ensinamento profundo sobre entrega e compromisso. A frase, "Quem quiser salvar a sua vida, a perderá", é uma poderosa inversão dos valores mundanos, enfatizando que a verdadeira vida é encontrada na entrega. Resumindo, Mateus 16 destaca a identidade de Cristo, a fundação da Igreja e o chamado à autodoação. As lições que surgem são a importância de reconhecer Jesus como Senhor, a necessidade de proteger nossas crenças da influência negativa e a disposição para sacrificar nossos desejos pessoais em favor de uma missão maior. Ao refletirmos sobre isso, que tal perguntarmos: quem é Jesus para mim? E estou disposto a carregá-lo em meio às dificuldades da vida? A verdadeira fé nos convida a uma transformação interior que reverbera em nossas ações diárias. No capítulo 17 do livro de Mateus, encontramos um momento fascinante e transformador na vida de Jesus e de seus discípulos. Este texto pode ser dividido em 3 partes principais: a transfiguração, a cura do menino endemoninhado e o ensinamento sobre a importância da fé. A história começa com a transfiguração de Jesus, onde ele sobe a um monte alto com Pedro, Tiago e João. Nesse momento, seu rosto brilha como o sol e suas roupas se tornam brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem, simbolizando a lei e os profetas. Essa cena poderosa destaca a divindade de Jesus e a confirmação de seu ministério. As palavras de Deus são ouvidas: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi". Aqui, a frase "a ele ouvi" é crucial. Aponta para a autoridade de Jesus sobre a lei e os profetas. Em seguida, a narrativa muda para a cura de um menino possuído por um espírito maligno. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio, e Jesus os repreende por sua falta de fé. Ele diz: "Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá". Essa metáfora do grão de mostarda revela que a fé não precisa ser grande, mas autêntica. É um convite à confiança inabalável em Deus. Por fim, Jesus reafirma sua missão, anunciando sua morte e ressurreição. Ele discute o imposto do templo, enfatizando a importância de não escandalizar os pequenos. Ao mandar Pedro pescar, Jesus realiza um milagre para cumprir a obrigação, mostrando sua disposição de se submeter às normas sociais, mesmo sendo o Filho de Deus. Em resumo, Mateus 17 ensina sobre o reconhecimento da divindade de Cristo, a necessidade de fé genuína e a disposição de servir aos outros. Essas lições são cruciais em nossa vida. Devemos buscar conhecer melhor Jesus, confiar plenamente nele e estar abertos a servir e ajudar os que estão ao nosso redor. Como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Que atitudes estamos tomando que demonstram nossa fé? Estamos prontos para ouvir a voz de Jesus em nossas vidas? Essas perguntas nos ajudam a refletir e crescer em nossa relação com Deus. Vamos explorar o capítulo 18 de Mateus, que traz ensinamentos profundos de Jesus sobre a humildade, o perdão e a unidade no reino de Deus. Escrito por Mateus, um dos apóstolos, esse capítulo nos apresenta lições fundamentais para a vida cristã. O capítulo inicia com uma pergunta dos discípulos a Jesus, questionando quem é o maior no reino dos céus. Jesus, então, chama uma criança e a coloca no meio deles, utilizando essa metáfora poderosa para enfatizar que, para entrar no reino, é necessário se tornar como uma criança, humilde e dependente.
Essa imagem da criança nos mostra que a pureza de coração e a simplicidade são essenciais para a relação com Deus. Em seguida, Jesus adverte sobre os que fazem os pequenos pecarem, enfatizando a seriedade de levar outros à queda. Aqui, a palavra pequenos é emblemática, pois pode se referir tanto às crianças quanto aos novos na fé, indicando a grande responsabilidade que temos uns com os outros. O texto prossegue com o relato da parábola da ovelha perdida, onde Jesus ilustra a importância de buscar o que está afastado, mostrando o valor que cada vida tem para Deus. Esta parábola nos ensina que a orientação divina está sempre voltada para a reconciliação e a restauração. Jesus também aborda a disciplina na comunidade e a necessidade de resolver conflitos. Ele nos ensina a abordar nossos irmãos em amor e a importância da comunidade na correção fraterna. A frase, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, reforça a presença de Cristo em nossas relações e em nossas reuniões. Por último, Jesus fala sobre o perdão. Pedro pergunta: quantas vezes devemos perdoar? E Jesus responde com a parábola dos servos impiedosos, ressaltando o perdão ilimitado que recebemos de Deus e que devemos estender ao próximo. Esse ensino provoca a reflexão sobre a misericórdia que deve habitar nosso coração. Em suma, Mateus 18 nos ensina sobre a humildade, a responsabilidade mútua, o valor da busca e a necessidade de perdoar. Praticamente, somos desafiados a cultivar um espírito de humildade, conflito resoluto e misericórdia. Para refletir: como posso ser mais humilde em minhas relações? Estou disposto a buscar os que se afastaram? Como tem sido minha vida de perdão? Essas perguntas podem guiar nossa jornada espiritual e nos aproximar do amor de Cristo. Abrindo nosso diálogo sobre o texto de Mateus 19, encontramos uma passagem rica em ensinamentos e reflexões. Este capítulo, acreditado para ter sido escrito pelo apóstolo Mateus, revela Jesus em meio a diversas interações que iluminam sua mensagem sobre relacionamentos, valorização da vida e o reino de Deus. Ao longo do capítulo, Jesus responde a perguntas sobre divórcio, aborda a relevância das crianças e discute a dificuldade de se apegar aos bens materiais. Logo no início, no versículo 3, os fariseus questionam a Jesus sobre o divórcio, desafiando-o com a lei de Moisés. Ele responde ressaltando que, desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher para se unirem em uma união sagrada, trazendo à tona o significado profundo do matrimônio. Esse entendimento revela o desejo divino por um compromisso duradouro e amoroso. Quando fala sobre as crianças, no versículo 14, Jesus reafirma a importância da pureza, da simplicidade e da fé infantil. O uso de deixar vir a mim sugere que o reino dos céus é acessível àqueles que se aproximam com o coração genuíno, desprovido de arrogância. Adiante, no encontro com o jovem rico, verso 16 em diante, vemos um contraste entre a busca por riqueza e a verdadeira riqueza que Jesus propõe, que é a entrega total ao serviço a Deus. Jesus diz que é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus, ilustrando que apegar-se aos bens pode se tornar uma barreira espiritual. Resumindo, Mateus 19 nos ensina sobre a preciosidade do matrimônio, a simplicidade da fé e o desafio de desapegar-se das posses. As lições aqui são profundas. Devemos cultivar relacionamentos saudáveis, ver as crianças como modelos de fé e refletir sobre o que realmente valorizamos em nossas vidas. Em termos práticos, como podemos aplicar esses ensinamentos? Que tal avaliar nossos relacionamentos à luz do amor e comprometimento que Jesus propõe? Ou ainda, rever nossos valores e a forma como lidamos com bens materiais? Por fim,
convido você a refletir. O que o amor de Deus significa para você nos relacionamentos? Como podemos ser mais como crianças em nossa fé? E por fim, que riquezas precisamos soltar para seguir o caminho que Jesus nos ensina? Vamos falar sobre Mateus 20, que traz a parábola dos trabalhadores na vinha, uma história poderosa contada por Jesus. Este evangelho, atribuído a Mateus, tem o objetivo de mostrar a vida e os ensinamentos de Jesus, especialmente para os judeus, ressaltando que o reino de Deus é para todos. A parábola começa com o proprietário de uma vinha que contrata trabalhadores ao longo do dia, prometendo que receberão o que for justo. Aqui é interessante notar a repetição do tema da justiça e da generosidade. Quando o dia chega ao fim, ele paga todos os trabalhadores, começando pelos últimos contratados, que trabalham apenas 1 hora e recebem o mesmo valor que aqueles que trabalharam o dia inteiro. Essa ação gera desigualdade aos olhos dos primeiros contratados, que se queixam. A resposta do proprietário revela um aspecto relevante. Ele destaca que está em seu direito agir como quiser com o que lhe pertence e questiona a razão de os primeiros estarem indignados por serem menosprezados. Isso provoca uma reflexão sobre a graça e a generosidade de Deus, que não se baseia em nossas obras, mas na sua bondade. Um elemento importante aqui é a ideia de que todos são chamados a participar do reino, independentemente de quando chegaram. As metáforas da vinha e do pagamento expõem a generosidade divina e a noção de que o reino não é uma questão de mérito, mas de graça. Ao final do capítulo, Jesus também fala sobre sua paixão, reiterando a importância do serviço e do sacrifício. Ele menciona que quem quiser ser o maior, que seja o servo, ressaltando que a verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pelo amor ao próximo e pela disposição de servir. Em suma, Mateus 20 nos ensina que a graça de Deus transcende nossas noções de justiça e merecimento. Para aplicar essas lições em nossas vidas, podemos refletir sobre nossas atitudes em relação ao próximo, buscando ser generosos e compreensivos, mesmo quando a vida parece injusta. Perguntas reflexivas podem incluir: como eu reajo quando percebo injustiça? Estou disposto a aceitar a graça de Deus mesmo quando não a mereço? Como posso servir mais aos outros em meu dia a dia? Essas questões nos ajudam a internalizar o ensinamento de que a verdadeira riqueza está em dar amor e serviço aos que nos cercam. Em Mateus, capítulo 21, encontramos um conjunto de eventos significativos que revelam tanto a autoridade de Jesus quanto a sua missão. Este capítulo, atribuído ao apóstolo Mateus, apresenta uma narrativa sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo e a maldição da figueira, todos cercados de simbolismo profundo. Ao começarmos a leitura, notamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, versículos 1 a 11. Aqui, ele envia seus discípulos para buscar um jumentinho, cumprindo uma profecia de Zacarias, que anuncia um rei manso que viria a Jerusalém montado em um jumento. Essa imagem contrasta com a expectativa de um Messias guerreiro, revelando que Jesus vem como um Salvador e não como um conquistador. O povo o saudava com ramos e aclamações, reconhecendo-o como o filho de Davi. Este momento destaca a necessidade de reconhecermos a verdadeira natureza de Cristo, um rei que serve. Seguindo a entrada de Jesus, encontramos a purificação do templo, versículos 12 a 17. Ele expulsa os vendedores e os cambistas que haviam transformado a casa de oração em um covil de ladrões. Essa ação não apenas reafirma sua autoridade, mas também traz uma crítica à corrupção religiosa da época.
O templo era o local de adoração e Jesus o devolve ao seu propósito original. Essa limpeza é um chamado à integridade espiritual, refletindo a necessidade de rever nossa própria relação com Deus. O episódio da figueira, versículos 18 a 22, traz uma lição sobre frutos e fé. A figueira, ao não produzir frutos, sofre a maldição de Jesus. Esta metáfora nos leva a refletir sobre a importância do que produzimos em nossa vida espiritual. Será que estamos dando frutos que agradam a Deus? Em síntese, Mateus 21 nos ensina sobre a autoridade de Jesus, a necessidade de pureza espiritual e a urgência de produzir bons frutos. As lições são claras. Precisamos acolher Jesus como o Rei Manso, ter nossas vidas e congregações limpas de práticas que o desonram e nos esforçarmos para viver de forma a agradar a Deus. Para a vida cotidiana, podemos nos perguntar: o que estou colocando à frente da minha adoração? Como posso garantir que estou dando frutos bons? Esses questionamentos são essenciais para uma caminhada espiritual saudável e autêntica. Buscar essa reflexão traz crescimento e realização no nosso entendimento sobre quem é Jesus e qual o nosso papel em sua missão. Vamos falar sobre Mateus 22, um capítulo que nos apresenta a profundidade dos ensinamentos de Jesus e nos convida a refletir sobre a vida espiritual. O autor, Mateus, um dos discípulos, tem a intenção de mostrar que Jesus é o Messias prometido. Neste capítulo, encontramos parábolas e diálogos que revelam a atitude do povo e a resposta de Deus. O capítulo começa com a parábola dos convidados para o banquete de casamento, versículos 1, 14. Jesus usa essa metáfora para mostrar que o reino dos céus é oferecido a todos, mas muitos o rejeitam. Aqui, as vestes nupciais representam a transformação e a preparação exigidas para entrar na presença de Deus. O que esse convite nos diz sobre nossa postura diante da graça divina? Em seguida, vemos perguntas feitas pelos fariseus e saduceus, versículos 15 e 33. Eles tentam testar Jesus, questionando-o sobre o pagamento de tributos a César e a ressurreição dos mortos. A resposta de Jesus é sábia e revela a hipocrisia dos questionadores, mostrando que o verdadeiro compromisso não está em meras obrigações religiosas, mas em uma vida direcionada a Deus. No versículo 34, um doutor da lei pergunta: qual é o maior mandamento? Jesus responde com a famosa dupla ordem: amar a Deus e ao próximo, 35:40. Essa resposta sintetiza toda a lei e os profetas, destacando a importância do amor como fundamento da fé. Por fim, a interação entre Jesus e os fariseus nesta sessão final, versículos 41 e 46, mostra que ele mesmo é o Messias, desafiando-os a entender sua própria Escritura. A pergunta de Jesus, de quem é filho o Cristo, revela que ele transcende o entendimento humano. Ao refletirmos sobre Mateus 22, vemos temas de rejeição, amor e a busca por matar a verdade. O convite é claro, a porta do reino está aberta, mas é preciso se preparar. Que lições podemos tirar? Devemos cultivar um amor autêntico por Deus e pelo próximo, e estar sempre prontos para reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. Para aplicar isso no dia a dia, como podemos amar de forma prática e genuína? Que atitudes nossas podem refletir esse amor e preparação para o reino? Essas são perguntas que nos desafiam a ser mais próximos de Deus e aos outros. Vamos explorar juntos o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, um texto profundo que nos revela muito sobre a luta entre Jesus e os líderes religiosos de sua época. Mateus, um dos 12 apóstolos, escreve este livro com um foco claro em apresentar Jesus como o Messias prometido ao povo de Israel.
Neste capítulo, Jesus critica os fariseus e escribas, acusando-os de hipocrisia. No versículo 3, ele diz: Fazei e guardai o que eles vos dizem, mas não emigreis segundo as suas obras. Aqui, a ideia central é que, apesar de serem porta-vozes da lei, suas ações não condizem com o que pregam. Essa discrepância é uma hipocrisia que Jesus abomina. Muito além de leis e regras, ele chama a atenção para a verdadeira essência da fé, que deve ser vivida de maneira autêntica. Em seguida, Jesus expõe os fardos pesados que esses líderes impõem ao povo, mas que eles mesmos não estão dispostos a carregar. Versículo 4. Isso nos faz refletir sobre como nos relacionamos com os outros e se nossas expectativas são justas. O uso de metáforas como cobrir as bênçãos do altar, versículo 19, mostra como essas práticas se tornaram ritualísticas e vazias. Ao longo do capítulo, Jesus usa palavras contundentes como hipócritas e sepulcros caiados, versículo 27, reforçando a ideia de que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de podridão. É uma poderosa chamada à autoavaliação para todos nós. Será que estamos apenas aparentando uma vida de fé, enquanto por dentro estamos distantes da verdadeira comunhão com Deus? O resumo principal deste capítulo é claro. Jesus condena a hipocrisia e exalta a verdadeira fé que se manifesta em ações, humildade e amor pelo próximo. Uma lição prática que podemos extrair é a necessidade de sermos autênticos em nossa espiritualidade, não apenas aparecendo bem externamente, mas permitindo que nossa fé transforme nossas atitudes. Vamos refletir: como posso ser mais autêntico na minha fé? Quais são os fardos que estou impondo a mim mesmo ou aos outros? Estou vivendo o que prego? Essas perguntas nos ajudam a caminhar em direção a uma fé mais genuína e prática em nosso dia a dia. Vamos abordar Mateus 24, um capítulo poderoso que traz ensinamentos profundos sobre os últimos tempos e a volta de Jesus. O autor, Mateus, um dos apóstolos, escreveu sua narrativa para uma comunidade cristã enfrentando perseguições e incertezas. Aqui, Jesus conversa com seus discípulos no Monte das Oliveiras, respondendo a perguntas sobre o fim dos tempos. Iniciando a fala, Jesus previu a destruição do templo, algo inimaginável para os judeus da época. Ele menciona que grandes calamidades viriam, como guerras, fomes e terremotos. Essas metáforas mostram não só a realidade daquela época, mas também um padrão de sofrimento que se repete ao longo da história humana. Vale ressaltar a repetição do termo engano, verso 4, que ocorre várias vezes, alertando sobre falsos profetas e messias. Jesus adverte que o engano se tornaria um forte símbolo dos últimos dias, convidando-nos a um estado constante de vigilância. Um elemento importante é a frase: aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 13. Aqui, Jesus nos encoraja a manter nossa fé firme diante das adversidades. Além disso, a menção à grande tribulação, versículo 21, destaca um tempo de intenso sofrimento, servindo como um aviso para que estejamos preparados. Sobre a volta de Cristo, ele usa a analogia do ladrão, versículo 43, enfatizando que devemos estar sempre alertas. Esta metáfora é crucial, pois nos lembra que o retorno de Jesus será súbito e inesperado. Resumindo, Mateus 24 nos ensina sobre a importância da vigilância e da fé. As principais lições que emergem desse texto incluem a confiança em meio às dificuldades, a necessidade de discernimento para não nos deixarmos enganar e a valorização da perseverança na fé. Na prática, podemos aplicar esses ensinamentos avaliando nossa vida espiritual. Como temos buscado o discernimento em nossas decisões? Estamos nos preparando para os desafios?
É fundamental manter uma conexão constante com Deus, orando e estudando a palavra. Por fim, aqui vão algumas perguntas para reflexão. Como você se sente em relação ao que Jesus disse sobre os últimos dias? O que você acha que significa para você perseverar na fé? Como podemos nos manter alertas em nosso dia a dia? Que Deus abençoe sua caminhada. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus é uma passagem repleta de ensinamentos sobre preparação e responsabilidade espiritual. Neste capítulo, que se destaca na obra de Mateus, Jesus ensina por meio de parábolas sobre a importância de estarmos prontos para seu retorno. Logo no início temos a parábola das 10 virgens, Mateus 25, o 13. Aqui, 5 delas eram sábias e levaram óleo suficiente para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 eram imprudentes e não se prepararam. Essa diferença evidencia a importância da diligência na vida espiritual. A mensagem central é que precisamos estar preparados, pois a volta de Cristo pode ocorrer a qualquer momento. A advertência de vigiai ressoa profundamente nesse contexto. Em seguida, vem a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. Nesta história, um homem dá diferentes quantidades de talentos a seus servos antes de viajar. Os que investem e multiplicam seus talentos recebem recompensas, mas o que enterra o seu talento é chamado de servo mau e negligente. Essa passagem nos convida a refletir sobre como usamos os dons que Deus nos deu. Os talentos aqui representam não apenas riquezas, mas também habilidades e oportunidades que devemos desenvolver e colocar em prática. Por fim, a narrativa do juízo final, Mateus 25, 31, 46, apresenta Cristo como o juiz que separa as ovelhas dos bodes, levando em conta as ações dos indivíduos em relação aos necessitados. Aqui, o destaque está na importância de servir ao próximo. A frase, toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste, é um chamado à ação prática e à empatia. Em suma, Mateus 25 nos ensina sobre a vigilância, a responsabilidade pelos talentos que Deus nos dá e a importância de servir aos outros. Para nossas vidas, isso implica viver com intencionalidade, cultivando as habilidades que temos e nos envolvendo ativamente nas necessidades ao nosso redor. Proponho que reflitamos. Quais áreas da minha vida precisam de mais vigilância? Estou usando bem os talentos que Deus me deu? Como posso ajudar aqueles que estão em necessidade ao meu redor? Esse chamado à ação é crucial para a nossa caminhada de fé. Vamos mergulhar em Mateus 26, um capítulo repleto de eventos significativos que antecedem a crucificação de Jesus. Mateus, que foi um dos apóstolos e um cobrador de impostos, escreve com a intenção de mostrar a divindade de Jesus e a cumplicidade das profecias do Antigo Testamento. O capítulo começa com uma previsão da morte de Jesus e do cumprimento das Escrituras, versos 1, 2. Aqui, notamos a culminação do ministério de Jesus e sua aceitação da missão divina. Essa entrega é um tema central que ressoa em todo o texto. Em seguida, vemos a unção de Jesus em Betânia, versos 6, 13. Uma mulher unge Jesus com um perfume caro e os discípulos criticam a ação, considerando-o desperdício. Jesus, no entanto, defende a mulher, salientando que seu ato é uma preparação para seu sepultamento. Essa passagem revela a importância da adoração genuína e do reconhecimento da grandiosidade de Jesus, que muitas vezes é subestimada. Os versos 14 e 16 falam sobre a traição de Judas, que entrega Jesus por 30 peças de prata. Aqui, a linguagem é pesada, ao mostrar o contraste entre a devoção de uma mulher e a traição de um discípulo, evidenciando o caráter humano e a fragilidade que todos podemos ter.
A ceia é um marco, versos 26 e 29, onde Jesus institui a Eucaristia. Ele pega o pão e o vinho e os transforma em símbolos de seu corpo e sangue. Este ritual é fundamental para a tradição cristã, simbolizando a nova aliança entre Deus e a humanidade. Nos últimos versos, encontramos a angústia de Jesus no Getsêmani, versos 36 e 46, onde ele enfrenta a dor e a solidão. Essa cena nos convida a refletir sobre a humanidade de Cristo e sua total entrega ao Pai, mesmo diante do sofrimento. Em suma, Mateus 26 aborda a entrega, a traição e a instituição de um novo caminho através de Jesus. As lições que emergem incluem a importância da fé gerada pela devoção verdadeira, a fragilidade humana e o poder da graça divina. Praticamente, como podemos expressar nossa adoração a Deus em nossa vida diária? Quais áreas precisamos entregar ao Senhor, reconhecendo nossas fraquezas? Que tal meditar nesta entrega e buscar uma relação mais profunda com Cristo? Vamos nos perguntar: estamos agindo como a mulher que ungiu Jesus ou como Judas? Cada ato de nossas vidas pode refletir nossa fé. Vamos falar sobre um capítulo com grande importância na narrativa evangélica, Mateus 27. Este capítulo é fundamental, pois traz a culminação do sofrimento de Jesus e os eventos que antecedem sua crucificação. Escrito pelo apóstolo Mateus, tem um tom de urgência e reflexividade, apresentando o momento crucial da paixão de Cristo. O capítulo começa com a condenação de Jesus. Os líderes religiosos, após deliberarem, entregam-no a Pôncio Pilatos. Aqui, vemos a traição de Judas, que se arrepende e devolve as 30 moedas de prata, um gesto que simboliza a traição pela ganância. A palavra arrependimento ecoa no texto, alertando-nos sobre as consequências de nossas ações. À medida que avançamos, somos apresentados ao julgamento de Jesus diante de Pilatos. A figura do governador representa a injustiça e a pressão social, enquanto o Barabás simboliza a escolha entre o bem e o mal. Essa troca é uma metáfora poderosa sobre a rejeição de Jesus, que se torna um exemplo de como a humanidade pode preferir a conveniência ao justo. Quando Jesus é crucificado, a descrição é carregada de dor. A escuridão no meio do dia e o rasgar do véu do templo revelam a profundidade espiritual da sua morte, simbolizando a separação do homem de Deus sendo quebrada. As palavras Eli, Eli, lama sabachthani refletem o clamor de abandono. Aqui, abraçamos a dor do sacrifício que traz à tona o tema da redenção. Ao finalizar o capítulo, vemos a ressurreição de Jesus, prefigurada pelo relato da abertura dos túmulos. Isso nos oferece esperança, um prenúncio da vitória sobre a morte. Resumindo, Mateus 27 nos ensina sobre a importância do sacrifício, a injustiça humana e a grandeza da misericórdia divina. A aplicação prática desse aprendizado se dá em nossa capacidade de perdoar, reconhecer nossas falhas e buscar a justiça nas nossas relações. As reflexões que podemos fazer incluem: o que posso aprender com o arrependimento de Judas? De que forma minha vida reflete a escolha entre seguir Jesus ou as expectativas do mundo? Esse capítulo nos convida a uma profunda autoanálise e ao crescimento espiritual. Vamos conversar sobre um dos momentos mais impactantes do Novo Testamento, registrado em Mateus 28, que narra a ressurreição de Jesus e o envio dos discípulos. Este capítulo foi escrito por Mateus, um dos 12 apóstolos, e é considerado uma das peças-chave para entendermos a missão cristã. No início do capítulo, encontramos as mulheres que vão ao sepulcro no primeiro dia da semana e se deparam com um túmulo vazio. A presença do anjo e a mensagem
Ele não está aqui, ressuscitou, representa não apenas uma confirmação do poder de Deus, mas também a esperança renovada para aqueles que creem. Essa cena nos revela a importância do papel feminino no movimento cristão primitivo e enfatiza que a ressurreição não é apenas um evento, mas um divisor de águas na história da humanidade. Mais adiante, Jesus aparece aos discípulos, trazendo uma mensagem de encorajamento e instrução. O que mais chama a atenção são as palavras: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra." Aqui, Jesus afirma seu senhorio universal, o que nos convida a refletir sobre a profunda confiança que devemos ter no seu poder sobre todas as áreas da nossa vida. Em seguida, Jesus comissiona seus seguidores com o chamado para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a guardar os seus mandamentos. Essa grande comissão destaca a inclusão, a responsabilidade e a urgência da missão cristã. A repetição da ideia de ensinar e batizar nos mostra que a fé é um compromisso ativo e contínuo. Resumindo, Mateus 28 nos ensina que a ressurreição é o fundamento da fé cristã, trazendo esperança e motivação para a evangelização. Para a nossa vida, isso nos convida a refletir sobre como estamos representando nossa fé e levando a mensagem do Evangelho a outros. Pense em como você pode compartilhar essa mensagem de esperança na sua comunidade. Quais atitudes em sua vida refletem essa grande missão? Esteja aberto para examinar como a ressurreição muda sua perspectiva e ações cotidianas. Como você pode ser um agente de transformação em seu círculo de influência?